Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e esse é o Oxigenando Ideias para a Saúde. Aqui comigo está a Luciane Garcia, Head de Branding e Produtos da ePharma. Tudo bom, Lu? Tudo ótimo, Edu. Bora para o assunto de hoje. A gente vai falar sobre um tema que realmente interessa a todas as pessoas, plano de saúde. Esse é um benefício fundamental para os colaboradores, porque muitas vezes o valor de um plano de saúde não cabe no orçamento das famílias. E sem plano, pior ainda. A gente sabe que os preços de um atendimento médico particular podem ser bastante altos. Ficar internado algumas noites em um hospital, por exemplo, pode custar uma fortuna. E por outro lado, tem o SUS, que anda sobrecarregado com excesso de demanda, excesso de filas. Pois é, Edu, e é por isso que esse mercado só cresce, né? E as tecnologias e inovação aparecem constantemente aí para ajudar o ecossistema. Porque a demanda da saúde realmente é grande. E de acordo com a própria ANS, o setor engloba 680 operadoras ativas, e incluindo médicos hospitalares, esse tipo de atendimento, né? E 238 operadoras exclusivamente odontológicas. Bom, a gente já percebeu que diante desse quadro, os planos empresariais acabam desempenhando um papel realmente super importante de suporte ao colaborador, ou seja, esses funcionários das empresas. E hoje, né, você vai conhecer uma plataforma inovadora que pretende otimizar essa relação entre empresas na compra e gestão de benefícios de saúde para suas equipes. Mas por que você diz que é uma plataforma inovadora, Lu? Por quê? Porque a proposta deles é usar tecnologia e análise de dados, né, para fazer um atendimento mais humanizado, realmente auxiliando os pacientes a encontrar os profissionais de saúde e reduzir também a burocracia de atividades, como autorização de procedimentos. A redução do tempo é realmente inovador, por isso que a gente diz, né? Enfim, você vai acompanhar de perto toda essa jornada e a trajetória de história que o nosso convidado tem a dizer. E as pessoas vão conhecer como é possível que a tecnologia facilite e colabore ainda mais com a saúde das pessoas, né? Legal, Lu. Agora eu tô bem curioso para saber mais, hein? Legal, Edu. Então, você vai conversar hoje com o Thiago Ligori. Ele é diretor de saúde da People, uma plataforma de gestão de saúde para empresas. E o Thiago também é cardiologista de formação. Tem uma vasta experiência em tecnologia, inovação na saúde e, claro, atendimento primário aos pacientes. Ótimo, Lu. Bora explorar esse assunto então. Thiago, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa, Edu, muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês para falar sobre saúde, esse mercado que inspira muito, mas também é bem complexo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E, Thiago, vamos começar já falando um pouquinho sobre a People, né? A People é uma plataforma que se propõe a inovar na área de saúde empresarial. A People ela faz a ponte entre as empresas e as operadoras de saúde. Então, hoje no mercado brasileiro, você tem uma dinâmica no qual as empresas e também as pessoas físicas, elas só podem contratar um plano de saúde por meio de uma intermediação de um corretor. Tá? Isso serve também para outros tipos de seguro, mas também para o seguro-saúde. Então, a People faz essa intermediação. Quais são os grandes diferenciais da People? O primeiro é o uso de tecnologia. E aí, vou dar um exemplo rápido para você. Por exemplo, você tem na ePharma aí teu time. Vamos dizer que você trabalha com uma corretora mais analógica. Então, ela pode demorar até 10 dias para conseguir incluir um novo colaborador num plano de saúde. Na People, a gente tem integração direta com várias operadoras. Em algumas delas, a gente tem 100% de integração, por exemplo, com a Sul América. Então, o Edu contratou um novo colaborador, cara, em cerca de 15 minutos que a gente incluiu essa pessoa, ela já tem o número da carteirinha. Então, é um processo muito mais rápido e ágil. E, associado a isso, a gente tem um time de consultoria próprio, que consegue entender quais são as melhores opções no mercado para essa empresa, entender como é que se comporta a sinistralidade, que é como as pessoas consomem saúde no fim do dia. E também a People é uma das poucas corretoras no Brasil que tem um time de saúde próprio, com médicos e enfermeiros atuando em atenção primária digital. Esse é um grande diferencial, é um dos nossos carros-chefes aqui, e isso influencia muito para promoção em saúde, prevenção, acompanhamento dos pacientes, jornada de cuidado. Então, você acaba tendo todo esse diferencial de um time de saúde próprio, que a gente fornece esse atendimento, essas teleconsultas de forma ilimitada, já como parte do nosso serviço mesmo, sem nenhum custo adicional. Então, esse acaba sendo um dos grandes diferenciais. E, Thiago, curiosidade, como que foi a inspiração
para você fundar a People, né? Qual que foi a inspiração aí que vocês tiveram? Boa. Eu faço parte do founding team, ou seja, um dos primeiros 10 colaboradores da People, mas eu não sou fundador. A People tem 3 fundadores. A Manuela Mitchell, que é uma grande amiga minha que estudou no programa de Stanford comigo. A gente tem o Thiago Torres também, um super economista, com MBA, um cara com uma cabeça muito boa. E o Vinícius Correia, que era do founding team do Nubank, desenvolvedor, engenheiro de software do Nubank. Então, eles 3 se juntaram para abrir a People. Eu entrei 6 meses depois que a empresa tinha começado. Me sinto muito parte ali da criação, de tirar do 0 a 1. A People teve uma jornada incrível, né? Então, desde 2019, quando eles começaram, 2020, quando eu entrei, nesses últimos 4 anos, a gente aprendeu muito, evoluiu muito no ecossistema de saúde. Bacana. E me fala uma coisa, como que a tecnologia está presente na gestão da empresa e nas facilidades que ela oferece para o setor de RH, né, de recursos humanos? Hoje, quando você olha para tecnologia em saúde, a gente percebe que tem muita gente falando sobre o uso da tecnologia, mas no fim do dia ainda tem muita coisa analógica, Edu. Então você tem muitos processos que são feitos em planilhas de Excel, isso aumenta a chance de erro, muitos processos manuais. Então a gente veio para poder gerar essa integração de dados de diferentes fontes e gerar insights que sem a tecnologia você provavelmente não conseguiria chegar. E eu vou te dar um exemplo prático do uso de tecnologia. Quando você faz a gestão de saúde de uma população, de uma empresa, que tem, por exemplo, 1.000 colaboradores, e você quer otimizar a saúde mental dessa empresa, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer um mapeamento da saúde mental dos colaboradores. Esses processos, muitas vezes, eles não usam tecnologia, né? O time aplica um formulário, isso vai para uma planilha. O que a gente fez foi criar um sistema próprio, né, de integração dessas informações, fazer uma avaliação anonimizada ali dos colaboradores. Então, a gente consegue passar para o RH os principais insights de como está a saúde mental da empresa dele e já gerar insights. Então, a própria plataforma, com o nosso time de saúde, a gente consegue gerar insights únicos. Por exemplo, dentre os 1.000 colaboradores que a gente fez essa avaliação, a gente percebeu que 35% deles estão sob risco de saúde mental e que precisam de uma avaliação de saúde. E isso já é conectado com o nosso sistema de atendimento também. Então, essa pessoa, com ela dando um opt-in, né, autorizando, a gente consegue entender o risco dela, já fazer essa chamada para ação e chamá-la para um atendimento em saúde da PIP. Então, são várias frentes como essa que a gente usa a tecnologia para melhorar a saúde. Que interessante. Em relação aos associados, Thiago, a People tem o objetivo de oferecer um atendimento mais humanizado, né? Inclusive, você mencionou sobre o atendimento primário como diferencial. Eu fiquei bastante curioso, confesso, e queria que você contasse mais de como que é essa orientação individualizada, né, feita aos colaboradores das empresas, e por que ela é tão importante? No começo da People, eu assumi uma causa, assim, um tema muito forte, que foi a questão da consulta médica e a consulta de enfermagem, né? Então, quando você olha para, principalmente empresas de tecnologia que estão olhando para assistência em saúde, por exemplo, empresas de telemedicina, é muito frequente você encontrar atendimentos muito rápidos e não personalizados, pouco humanizados. Vou dar um exemplo. Você tem a telemedicina da sua operadora. Se você entrar em contato com o médico pela telemedicina do seu plano de saúde, provavelmente você vai estar de frente de uma consulta de 5 minutos, em média, e provavelmente você vai passar com esse médico uma única vez, e você nunca mais vai ver esse médico. Provavelmente é isso que vai acontecer. O que isso gera? Em 5 minutos, você não consegue criar um vínculo de confiança, então você está fazendo algo muito mais transacional. Eu estou com um quadro de síndrome gripal e eu preciso entender o que é e preciso de um pedido de exame. E como essa pessoa só te acompanha uma vez, você acaba não tendo uma jornada de cuidado, ou o que a gente chama de cuidado horizontalizado, que é você ter um time que te acompanha no tempo. E essa foi uma das primeiras brigas que eu assumi na People, de criar um time que, apesar de usar vários sistemas de tecnologia para poder fazer o seu atendimento, é um time que faz consultas mais longas, a gente está falando de consultas em média de 30 minutos, que gera um vínculo de confiança com esse usuário, com esse membro, e que o mesmo médico e enfermeiro continua acompanhando essa pessoa no tempo. Então vamos dizer que o Edu fez um atendimento comigo e toda vez que você come comida mexicana, uma comida mais apimentada, ataca o seu refluxo, né? E aí daqui a pouco você vem comigo daqui a alguns meses com a mesma queixa, e a gente já fez o seu acompanhamento e tratamento. Então eu consigo entender melhor a sua saúde à medida que eu te acompanho no tempo. Então a gente apostou muito em tecnologia,
mas antes mesmo da tecnologia, a gente apostou muito em atendimento personalizado e humanizado com o mesmo time. Né? Isso a gente não está reinventando a roda, isso são os preceitos da atenção primária, da medicina de família, mas que a gente teve aqui que inovar bastante para aplicar isso num cenário digital, o que até então tinha sido feito em poucos lugares no Brasil. Super interessante, Jean, muito legal. Você acha que esse atendimento primário, né, você colocou que ele é um diferencial da People, você acha que isso ajuda um pouco na gestão do paciente, ou você acha que isso, além, né, da gestão do paciente, também ajuda até em redução de custo, por exemplo, um plano de saúde? Você tem isso, algum case na prática? Você tem esses dados na prática? O que a gente tem da literatura hoje, Edu, é que, em média, quando você coloca uma população, tá? Um grupo de pessoas que vão ser assistidos com um sistema de atenção primária eficaz, provavelmente você vai reduzir, em média, 30% de custo dessa população se ela não tivesse serviço, tá? Isso não é o Thiago falando, tá? Isso são dados de pesquisa, e as melhores pesquisas de atenção primária, elas são realizadas no NHS, que é o SUS da Inglaterra. Então, eles têm muitos dados de pesquisas mostrando a custo-efetividade e o ROI, retorno do investimento, de um sistema de atenção primária que funciona bem. O que aconteceu no Brasil? Com a crise dos planos de saúde, que já vem acontecendo há muito tempo, né, isso não é novidade para ninguém, os grandes executivos e CEOs quiseram trazer uma bala de prata para tentar conter os custos em saúde. E aí essa bala de prata, na época, foi elegida como atenção primária, como se a atenção primária fosse o super-homem que chega aqui voando e vem salvar os custos de saúde no Brasil e mudar toda a nossa realidade ali de sinistralidade, por exemplo. E o que acontece? A implantação desses serviços, em muitos casos, ela foi uma implantação que não seguiu exatamente o que são os preceitos da atenção primária. Então você começou a ver modelos que têm atenção primária misturado com atenção secundária, ou atenção primária como gatekeeper, que é aquela pessoa, você só pode fazer esse exame se o médico da atenção primária carimbar. Aí o médico virou um carimbador, aí também não funciona, ele virou um encaminhador. Esse não é o propósito, essa não é a ideia. Então a gente viu um boom de atenção primária nos últimos 5 a 7 anos, e aí o retorno do investimento para muitos players não se mostrou verdade, né? Para grandes redes, para grandes players do mercado. E aí acabou se colocando a culpa na atenção primária. A atenção primária não funciona. E não é assim, a gente sabe que tem vários cases comprovando a sua custo-efetividade, inclusive o SUS é um dos grandes cases, né, com o Programa Saúde da Família, que foi testado em alguns estados, algumas cidades, e depois se espalhou pelo Brasil inteiro. Hoje é o flagship do SUS, é o Programa de Saúde da Família, com forte vínculo aí com as UBS, Unidades Básicas de Saúde. Então, assim, é um formato de atendimento e cuidado que sim funciona, mas a sua implantação ela é mais complexa do que as pessoas imaginam. Ela envolve mudança de cultura, ela envolve ter profissionais muito bem capacitados para conseguirem ter uma resolutividade alta. A atenção primária só funciona se você tiver pelo menos 60 a 70% de resolutividade dentro da atenção primária. Ou seja, aquele time de saúde vai conseguir resolver a maior parte das demandas. Para conseguir resolver isso, esse time tem que ser muito capacitado. Então imagina, Edu, é um time que consegue resolver desde dor lombar até casos de depressão, pessoas que têm problemas gastrointestinais. Então imagina a senioridade que esse time precisa ter para conseguir abraçar essas causas no peito e falar, nós vamos resolver aqui, você não precisa da atenção secundária. Então é mais difícil do que muita gente imagina. Quer dizer, mas pelo que você comentou, não se deveria nem questionar a validade e a expectativa dos resultados, que para mim fica até óbvio, né? Ainda mais com tanto dado estatístico, né, quantitativo que a gente já tem aí da NHS que você comentou. Então o problema é realmente a execução, né? A gente tentar tropicalizar, tentar fazer algo diferente e tal, e não seguir talvez a risca, né? O modelo vencedor, o modelo que realmente trouxe o resultado ali em outros países, né, como a Inglaterra. Exato. Vou te dar um exemplo prático, né? Você pega, isso é muito comum também em países da Europa, na Inglaterra a gente acaba vendo porque ele é um sistema que funciona muito bem e cresceu muito internamente, mas culturalmente o brasileiro ele não está acostumado a passar no médico generalista ou no médico de família ou no médico de atenção primária. Por quê? Com a ascensão dos planos de saúde no Brasil na década de 80 e 90, a forma como os profissionais eram remunerados era muito relacionado às guias de atendimento, né? Então, uma pessoa vai fazer um procedimento de endoscopia, por exemplo.
Então, para poder remunerar esse procedimento, ele só vai ser remunerado, por exemplo, para médicos especialistas nessa área. Então, houve um grande movimento de especialização dos médicos no Brasil nessa época. E isso fez com que os médicos de família, generalistas ou atenção primária, ficassem em segundo plano. Então, culturalmente, as pessoas estão acostumadas a ir direto para a atenção secundária. Então, para você conseguir, hoje no Brasil, mudar essa cultura, você vai ter que ter um atrativo. Então, a pessoa vai ter que perceber que passar na atenção primária é melhor do que direto na secundária. Tem que ter algum benefício. Isso demanda muito investimento, muito pensamento de jornada do paciente, de por que é melhor ele ter um médico que cuida muito bem dele do que passar em vários especialistas de forma mais fragmentada. E o sistema todo está construído para o atendimento de especialistas, né? Então é um desafio também cultural, logístico. Talvez seja essa dualidade, né? Criou-se um hábito, então tem que trabalhar em mudança de hábito, né? E por outro lado, os incentivos não foram trabalhados da maneira correta também no sistema, né? Então criou-se também, espelhado para o lado da medicina. Interessante você comenta, porque o Brasil tem outras particularidades, né? Por exemplo, é o país que eu acho, deve ser se não é o maior no mundo, né? Um dos maiores que os partos são todos partos aí marcados, né? Cesárea e tal. Você vai em outros países, e eu já tive a experiência de ter filho no Chile, e é quase proibido. Você fala, não, eu vou marcar uma hora, vou ter tal dia. O cara fala, não, você vai ter parto natural. Se não der o parto natural, no momento a gente vai saber agir. Agora, marcar data para ter filho não existe. Mas é interessante a gente olhar, né, almejar a mudança, mas se a gente almeja uma mudança e não trabalha nas linhas corretas aí, a gente também não vai ver essa mudança acontecer. Então, super bacana. Eu já vou até pular para uma pergunta que tem tudo a ver com o que a gente está comentando aqui, que é uma pergunta grande, né? Na sua opinião, né? Você que está vivendo esse lado bastante forte agora, Thiago, o que impede que os planos de saúde e as empresas aumentem o investimento em prevenção? Né? Como que você vê a evolução desse investimento no futuro? Né? Porque a chave está aí, né? Quanto à atenção primária, é uma espécie de uma prevenção também, quer dizer, você canalizar aquele paciente primeiro, né, num screening aí mais completo, né, para entender realmente quais são as necessidades e poder orientá-lo de maneira correta, né, não sair indo para o especialista, talvez a pessoa nem precise estar num especialista, né. Edu, eu conheci no ano passado, eu fui visitar tanto o time da Sul América, que faz promoção e prevenção à saúde, também fui na Mil conhecer o time que faz cuidado, saúde e prevenção, e assim, são times incríveis, tá? Tem essas empresas, sem dúvida, fizeram um investimento alto e muito assertivo para a prevenção. E eu reconheço muito isso. Só que, mais uma vez, né, a forma como os planos de saúde se estabeleceram no Brasil, eles criaram uma percepção de restrição de acesso. Como se a operadora, toda vez que você faz algum procedimento, uma consulta, uma ida ao pronto-socorro, uma internação, ela vai estar fazendo de tudo para que isso não aconteça. Então, uma glosa, alguma restrição de acesso, uma dificuldade de liberação de um procedimento. Então, hoje, os beneficiários de plano de saúde, eles têm ainda um certo bloqueio, uma certa dificuldade de criar um vínculo de confiança e de atendimento em saúde com prestadores que são da operadora, né? Isso nós estamos falando principalmente das não verticalizadas, tá? Então, a Mil, por exemplo, Sul América, em que a pessoa ela tem a opção de passar no time de prevenção e cuidado em saúde da Sul América, mas ela também tem a opção de passar em outros prestadores credenciados, ou até fazer o reembolso, que já é um outro tema também super complexo na saúde. Mas, assim, eu tenho que reconhecer que nos últimos anos, assim, essas empresas têm investido bastante, elas têm conseguido montar bons programas de apoio e de cuidado, mas ainda tem dificuldade de engajar esse usuário na ponta, né? Acho que um grande desafio agora para os próximos anos... Mudança do hábito mesmo, né? Como é que as pessoas conseguem, como é que as operadoras conseguem criar esse vínculo direto com o seu colaborador? E aí vou até puxar um gancho, na última semana eu fui visitar a Casa Alice. A Alice é um parceiro nosso, é uma operadora de saúde, e eles reimaginaram a relação entre operadora e beneficiário do zero. Fizeram um trabalho incrível, né? De acolhimento, de interação com esse usuário, de mostrar para ele que a operadora não está tentando restringir teu acesso, pelo contrário, ela quer cuidar de você de fato, para que você tenha uma boa saúde. Então, acho que são iniciativas como essa que a Alice vem trazendo, que vão tentar mudar essa relação entre operador e beneficiário. Mas hoje em dia ainda é muito difícil. O investimento existe, só que como ainda o engajamento não é tão expressivo,
essas empresas têm dificuldade de mostrar o retorno do investimento para os seus executivos e para os seus conselhos. E medicina preventiva, prevenção em saúde, é longo prazo, Edu. Não adianta fazer isso e esperar um retorno em 12 meses. Isso não acontece. Atenção primária, medicina preventiva, jornada de cuidado, cuidado coordenado, são investimentos de longo prazo, que têm o seu retorno bem documentado na literatura, em estudos, mas que não vão aparecer do dia para a noite. E isso é difícil, principalmente numa empresa de capital aberto que espera o seu retorno a cada trimestre. Como é que você vai falar que você está injetando dinheiro ali, né, num cenário de crise e que o retorno você não sabe exatamente quando vai começar a aparecer, né? Sem dúvida. E você é um adepto à prevenção, né? Você, inclusive, escreveu uma newsletter sobre a medicina 3.0, né, que é focada na prevenção das doenças, ao invés de esperar que elas se manifestem. Que faz muito sentido, né? De qualquer jeito, eu acho que é onde a mentalidade aí da saúde está indo, né? De que forma a plataforma, Pipo, né, atua na promoção dessa prevenção? E quais são as vantagens para o sistema de saúde como um todo? Esse da Medicina 3.0 foi uma citação de um livro muito legal que eu recomendo para os ouvintes aqui do podcast, que é o livro chamado Outsleeve, do Peter Attia, que é um médico americano, que tem um background de forte em business, já trabalhou na McKinsey, é um cara que já trabalhou em consultoria, tem uma cabeça super diferente, ele é cirurgião oncológico, e ele resolveu ir para a área de longevidade, olhando muito para a prevenção em saúde e criando tanto reimaginando essa questão de longevidade e prevenção para os seus pacientes e agora também como um criador de conteúdo e escritor, autor também best-seller. Mas esse olhar da prevenção, ele está muito presente, principalmente nesse ponto que é a medicina 3.0, que ao invés de você focar simplesmente na doença quando ela aparece, é você começar a entender que fatores influenciam do seu estilo de vida, da sua rotina, antes mesmo que essa doença apareça, né? Hoje, nosso sistema, eu, por exemplo, sou médico cardiologista, atuei durante muitos anos no Hospital Sírio-Libanês, no Hospital Samaritano, no Hospital das Clínicas, e quando é que começava a minha jornada com um paciente, por exemplo, que tem aterosclerose, ou seja, gordura nas artérias do coração? Geralmente a minha jornada começava quando ele tinha um infarto e parava no pronto-socorro. Então, a partir daquele momento, eu virava o médico dele. Já na reação, já no reativo, né? Exato. Então, você já está no pós do pós ali, da consequência que é. Então, a ideia que ele traz nesse livro, e que inspira muito a medicina 3.0 e também um pouco de esse olhar para prevenção e longevidade, é como é que você consegue identificar sinais de forma precoce de que essa pessoa, ou que medidas você poderia tomar para que essa pessoa não evoluísse para um quadro de doença no coração ou de câncer, por exemplo, e ele traz insights bem interessantes. Como é que isso se traduz hoje na Pipo? Né, a gente faz um trabalho muito forte de mapeamento de saúde populacional. O que é isso? A gente faz uma investigação proativa para tentar encontrar pessoas que não só têm doenças, essas pessoas também precisam ser identificadas e muitas vezes elas nem sabem que têm a doença. Só para você ter noção, hoje a gente tem mais da metade das pessoas no Brasil que tem pressão alta sequer sabe que a sua pressão é alta. Olha, que interessante, eu não sabia. Exato. Então ela é muito subdiagnosticada, por exemplo. Então a gente faz um trabalho de identificar essas pessoas através de diversos questionários, avaliações, tanto pelo nosso aplicativo, quanto em um trabalho em colaboração com os RHs, com as empresas. E aí a gente consegue mapear essas pessoas que têm doença e pessoas que têm risco. Né? A gente lançou agora um novo mapeamento, Edu, que é um mapeamento de risco de saúde mental. Então, não necessariamente a pessoa que já tem um transtorno de ansiedade, depressão ou burnout, mas uma pessoa que pode estar sob risco, que é nesse momento que a gente quer identificar. Aquela pessoa que ela está começando a mostrar sinais de sobrecarga e exaustão, para a gente, nesse momento, chamar para o atendimento da Pipo, fazer um trabalho preventivo para que daqui a um ano ela não evolua para um burnout. É um pouco do que a gente tem olhado hoje. Faz muito sentido. Super inspirador isso, hein? E num país como o Brasil, né, aqui a gente está falando de um serviço super avançado, né, que a Pipo está oferecendo aos planos, pessoas que têm planos empresariais, né? Você imagina o acesso do resto da população, que não tem nem sequer um plano de saúde, que a gente sabe que é boa parte da população, como fica, né? Então, eu acho que é um assunto super legal, até para outro podcast, né? Mas acho que olhando Medicina 3.0, essa mentalidade da gente tentar prevenir
antes de sair tratando, que também beneficia todo mundo, né? Todo o sistema de saúde se beneficia por isso. A gente tem até outros players envolvidos, né? Tem a ideia da farmácia ser um hub de saúde, a farmácia também olhar, ajudar, né, talvez esses primeiros sinais no acompanhamento de um paciente, né? Então, eu acho que tem muito para fazer num país como o Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Então, mas eu queria mudar um pouco aqui a marcha para te fazer uma pergunta aí com duas partes sobre tecnologia, né? Uma delas, eu queria saber, por exemplo, sobre o mapeamento genético, né? A tecnologia usada no mapeamento genético, você acha que pode colaborar com a prevenção de doenças também? Queria que você explicasse um pouquinho mais como acontece isso, né? Se isso é um fato. E segundo, estou curioso para saber se vocês já estão olhando ou utilizando inteligência artificial já para algum dos seus processos ou ferramentas, ou, né, estão imaginando alguma aplicabilidade da inteligência artificial na própria People. Acho que o mapeamento genético ele tem duas frentes, tá? Então você tem hoje grandes empresas de avaliação genética, por exemplo, a 23andMe, você tem a Genera, que é uma empresa que tem parceria que foi comprada recentemente pela DASA, que são empresas que conseguem olhar para o teu genótipo ou fazer uma análise genética completa ou baseada só em algumas doenças para entender se você tem um risco aumentado de alguma delas. Alguns cases já são muito bem estabelecidos. Então, vou dar um exemplo para você. O gene BRCA, que é um gene relacionado a câncer de mama. Então, mulheres que têm histórico familiar de câncer de mama e têm o gene BRCA positivo, elas estão sob um risco aumentado de ter câncer de mama. Isso pode até interferir, isso interfere na investigação, na recorrência da investigação por mamografia, por exemplo. Então, algumas coisas já são bem documentadas, mas, por outro lado, teve um hype muito grande nos últimos anos, Edu, no qual as pessoas começaram a fazer esses exames e não necessariamente os insights que eles traziam eram reais ou tinham sido estudados ou eram aplicados na prática. Por exemplo, exames, avaliação genética para risco de doença cardiovascular, né? Então, durante muito tempo, recomendou-se, se você faz um teste genético e você tem um risco cardiovascular aumentado, você deveria começar a tomar estatina, você deveria começar a fazer prevenção primária. E aí, com o tempo, a gente percebeu que não necessariamente isso deve ser usado dessa forma, né? Então, a pessoa, quando ela começa a fazer uma análise genética muito ampla, ela tem que tomar muito cuidado para não tirar insights que não necessariamente são comprovados do seu perfil genético. Então, assim, é interessante, mas tem que se tomar muito cuidado. E aí, só complementando sobre genética, né? Existe uma sensibilidade muito grande sobre esses dados, né? Recentemente, a 23andMe, que era líder global em exames genéticos, teve um vazamento de dados. Então, milhões de dados genéticos foram Você sabe foram que eu fiz, né? Então, eu tenho 23andMe também. Eu devo estar no meio desses. O seu gene deve estar né? na Deep Web já, Edu. Exato. Então, assim, daqui a pouco vai surgir um clone meu. Exato. Então, imagina como é que funciona, né? Imagina você perder alguém, hackear todo o teu histórico de saúde e todo o teu genoma. Assim, como é que fica? A pessoa tem uma noção completa da sua saúde ali. Então, é um ponto super sensível. Inclusive, a 23andMe está passando por uma crise muito grande, com risco aí de voltar a ter o capital fechado, pelo valor tão baixo ali na bolsa das suas ações. Então, assim, é algo que tem que se tomar muito cuidado. Acho que tem valor clínico, mas, assim, hoje ainda são para doenças muito específicas. Então, pessoas que têm doenças na família, e que os familiares precisam investigar com uma avaliação genética. Então, ainda bem específico e com indicação médica um pouco mais restrita, né? Quando a gente olha para a inteligência artificial, muita coisa legal acontecendo, Edu. A People já está atuando com a inteligência artificial de duas formas, tá? Com IA generativa. A gente montou um bot hoje para o time interno usar, para poder fazer um cross de informações, né? Como uma corretora, hoje a gente acaba tendo vários bancos de dados paralelos, com diferentes tipos de informações. Então, por exemplo, a policy de um certo cliente, qual é o risco de doença de determinada população. Então, a gente criou um bot que consegue consumir todas essas informações de uma forma cross e responder isso para o nosso time interno. Isso agilizou bastante alguns processos que demoravam horas ali para se entender algum detalhe de processo ou mais burocrático. Uma outra frente que a gente está explorando, a gente também assinou agora uma parceria com o Google e a gente está investigando, vamos rodar um piloto com eles, olhando para cuidado em saúde. Então, entender como é que isso pode influenciar, de certa forma, ou facilitar a vida dos profissionais da saúde que atendem na PIP, nossos médicos, nossas enfermeiras, olhando para a IA generativa, principalmente para documentação,
resumo, emissão de relatórios médicos. Então, um trabalho que a gente deve começar agora nesse próximo trimestre, que a gente está bem animado também. Bacana. E, Thiago, você entrou na People em março de 2020, né? Você comentou que você faz parte do Founding Team aí, né? Num time aí de poucos profissionais que entrou logo no início da empresa. E você vivenciou, claro, durante esse período, um dos momentos mais estranhos e únicos aí para a área de saúde no mundo, né, que foi a pandemia. Na sua visão, Thiago, como é que a pandemia alterou as atividades da empresa e o que deixou de legado? A pandemia foi um período bem desafiador, assim, acho que para o mercado de saúde. Então, eu entrei em março na People, eu comecei no dia 1º de março, e aí no dia 15 ali, segunda semana, a gente já estava desmontando ali o escritório, indo para trabalho remoto, né? Então, foi um momento bem complexo ali, da minha atuação na People, mas principalmente do mercado em saúde. Antes de entrar nos detalhes, assim, da alteração, de como isso impactou, eu trabalhei, Edu, no hospital de campanha do Ibirapuera. Não sei se você chegou a ver, né? Eles pegaram ali o campo de futebol, ali no Ibirapuera, e montaram um grande hospital de campanha, e eu consegui atuar por lá em quase que uma operação de guerra mesmo. Eu fiquei lá durante alguns meses, né? Então, ajudando pacientes que vinham do estado de São Paulo inteiro. Foi um momento bem complexo, assim, de saúde, em que a gente teve que se reinventar de várias formas, assim, né? Foi um momento bem desafiador. Mas, assim, apesar disso, a pandemia acabou trazendo um legado positivo, de certa forma, que foi a questão da proximidade da tecnologia em relação aos usuários e pacientes. Então, o Brasil teve um pico em que mais de 60%, 70% da população brasileira teve pelo menos uma interação de saúde de forma remota, uma teleconsulta. Então, isso tanto no SUS quanto no sistema privado, a gente passou por uma curva de adoção que foi uma curva muito radical, né? Eu lembro de ter ido para Brasília em 2017 e 2018, quando se falava sobre telemedicina e a aprovação da telemedicina, e aí o que estava um trabalho que a gente achava que ia demorar ainda mais uma década, 5, 10 anos, do dia para a noite foi liberado, aprovado, e a gente começou a incorporar a telemedicina na People. A gente ainda estava entendendo como é que a gente ia operar num time de saúde, se ele seria mais presencial, se a gente teria alguma ativação, uma clínica, como é que seria. E com a pandemia, com essa aceleração, a gente acabou tomou uma decisão de ter um time 100% remoto, atuando de forma digital. E assim, isso tornou a nossa operação muito mais leve, né? E muito mais ágil também, a forma de contratação, de treinamento. E eu acho que a gente teve um resultado super positivo. Até recomendo para você assistir um vídeo no YouTube de um dos nossos membros, que é a Cláudia, né, de um cliente nosso chamado Funcional. E ela fala da relação dela com uma das nossas enfermeiras, e mesmo numa relação digital, ela acabou criando um vínculo muito forte. E eu acho que isso não teria sido possível pré-pandemia, sabe, Edu? Acho que antes da pandemia as pessoas ainda eram muito céticas em relação a criar vínculo ou fazer atendimento online em saúde. E isso mudou, com certeza. Interessante. E nesse mesmo contexto de pandemia, você sentiu alguma mudança na relação dos pacientes com planos de saúde, por exemplo, ou na preocupação das empresas com a saúde dos colaboradores? Uma coisa que veio de impacto, assim, o impacto ele se apresentou muito forte em 2020 e 2021, mas a gente está colhendo os frutos em 23/24, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Em 2020 e 2021, as empresas começaram a perceber que saúde mental é algo muito relevante e que toda empresa, por menor que seja, precisa ter um olhar para a saúde mental e como o trabalho influencia no nosso bem-estar mental, sabe? E o que a gente viu de resultado prático que saiu essa semana foi uma nova lei que entrou em vigor, a Lei 14.831, que é uma lei que instalou agora um novo certificado federal para empresas que promovem a saúde mental. Então, olha que interessante, né? Eu acho que isso seria impossível em um cenário pré-pandemia, né? E isso veio como fruto do nosso olhar e cuidado para a saúde mental. E nesse novo cenário, as empresas vão poder pleitear, né, ali no governo federal, um certificado de que elas são, um selo ali, que elas são empresas que cuidam da saúde mental, baseado em como elas promovem palestras, como é que elas treinam suas lideranças para acolher os seus colaboradores sobre saúde mental, como é que elas monitoram indicadores de saúde mental, né, e promovem um ambiente de trabalho mais saudável. Então, acho que, com certeza, isso foi herança da pandemia que a gente passou em 2021. Que bacana. Bacana saber, não sabia desse selo. Eu sinto, sim, que as empresas estão muito mais atentas à saúde mental, né, que foi uma das áreas que mais
cresceram, né, infelizmente, aí, né, pós-pandemia. Você ainda vê muita gente com mais, eu acho que mais acesso, mais conhecimento de um burnout, né, dessas doenças aqui, depressão, etc., ansiedade, que antes talvez existiam, mas talvez não eram tão predominantes como estão hoje, né? Mas, Thiago, agora vamos mudar um pouco aí também as marchas e falar um pouquinho de um quadro que a gente faz aqui no podcast, que é o nosso Jogo Rápido. Aqui é para conhecer um pouco mais sobre você. E são perguntas rápidas mesmo, né? Algumas mais difíceis, óbvio, mas outras mais interessantes aqui, para que a gente conheça, tá bom? Boa, claro, vamos lá. Estou preparado, manda bala. A primeira que eu ia fazer, você comentou já, mas queria ver se tem alguma outra, né? A gente faz a primeira sempre sobre um livro. Tem algum livro, tirando livros técnicos aqui, que você leu e mudou seu mindset? Legal. Talvez se tivesse vídeo, eu ia conseguir mostrar melhor, mas deixa eu ver se eu acho ele aqui. Você tá, só pra quem não tá, obviamente, vendo aqui, porque não é um videocast, mas o Thiago tá cheio de livros interessantes aí atrás dele. Esse foi um livro que mudou muito a minha percepção sobre trabalho e produtividade. É chamado A Semana de Trabalho de 4 Horas, The 4-Hour Work Week, do Tim Ferriss. Inclusive, eu estive agora no South by Southwest esse ano, e ele teve uma gravação de um podcast dele lá, foi super legal. Mas esse é um livro que eu gosto muito e recomendo. Fala sobre como é possível você focar só nos 20% de trabalho que realmente vão agregar produtividade no seu dia a dia. E alguma série, Thiago? Alguma coisa que você tem assistido, gosta de assistir, tem alguma coisa para indicar? Eu tô assistindo uma série do Netflix focada na Guerra Fria e explica um pouco de como o mundo ficou depois do fim da Segunda Guerra Mundial, criação da ONU e como é que os países se reorganizaram e como as potências ali se desenvolveram. Eu tô quase acabando, mas explica muito a história de como surgiu esse regime mais totalitário na Rússia, essa questão do Putin, da Ucrânia. Eu gosto de estudar muito sobre geopolítica, ou sobre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Já acaba gerando muitos aprendizados no sentido de como o ser humano pensa e como às vezes é fácil o ser humano ir para o caminho errado, às vezes sem nem entender o que está acontecendo, né? Como que chama a série, você sabe, Thiago? A série chama Ponto de Virada, a Bomba e a Guerra Fria. Thiago, tem algum fato do ecossistema da inovação na saúde que te marcou ou que você considera muito impactante? Eu acho que assim, a assinatura da liberação da telemedicina em março de 2020, para mim foi um maior marco da década no Brasil em saúde digital, assim, disparado. Ele mudou completamente o cenário da saúde digital no Brasil, como as pessoas interagem. Parece simples, né? Mas é só uma consulta de telemedicina. Mas à medida que você experimenta uma consulta por telemedicina e você percebe que ela consegue, não em todos os casos, mas em muitos casos, substituir a consulta presencial, até agora com as ferramentas de telepropedêutica, Title Care, que são alguns devices que você consegue fazer o exame físico de forma remota. Isso, para mim, quando uma pessoa faz uma teleconsulta, ela consegue perceber que o cuidado de saúde dela não está vinculado a pegar o carro ou o transporte público, andar 1 hora no trânsito, chegar numa sala de espera, esperar mais meia hora, ficar 20 minutos numa sala com o médico e voltar para casa. É muito mais do que isso. E é isso, acho que virou uma chavinha para muita gente. Quebrou um baita de um paradigma, não tenho nem dúvida. Com certeza. E uma fácil agora. Qual que é o maior desafio da saúde no Brasil, Thiago? Eu acho que é muito focado em educação, sabe, Edu? Assim, é um sistema de saúde que ele tem as ferramentas na mão para dar certo. Então, você pega o SUS, por exemplo, o desenho do SUS, ele é aplaudido no mundo inteiro. O SUS já ganhou vários prêmios internacionais pela forma como ele é estruturado, né? Um sistema universal, integral de saúde, com equidade, universalidade nos princípios do SUS. Então, a gente tem ali as ferramentas na mão. Sim, é um sistema que é subfinanciado, mas principalmente falta muito uma educação global, acho que das pessoas, sobre o que é saúde e como usar serviços de saúde. Esse, para mim, é o maior desafio que a gente tem hoje. Por quê? Com a educação, mesmo que a gente tenha hoje de financiamento, os recursos poderão ser muito melhor utilizados. Eu acho que esse é um dos desafios que a gente vai passar, não só na saúde privada e na saúde pública também. A atenção primária, o fato dela não estar conseguindo mostrar retorno de investimento em alguns players do setor privado, está muito relacionado à educação da população e como eles estão acostumados a usar a saúde, né? E como a gente tem dificuldade de mudar essa cultura também. E, Thiago, qual o legado que você quer deixar para o mundo? Ô, louco, essa daí foi... Eu achei que a outra tinha sido difícil, mas eu vou mudar. Acho que essa tá sendo a mais difícil. O nível de dificuldade vai aumentando, você entendeu?
É super aspiracional essa, né? Mas acho que o legado que eu quero deixar é conseguir contribuir de forma positiva para o sistema de saúde e que mesmo quando eu não esteja aqui, talvez o que eu ajudei a construir ou o que eu ajudei a montar perdura no tempo, sabe, Edu? E acho que isso aí é super complexo, mas acho que o mundo de startups, ele permite isso. Quando você está criando ou apoiando a criação de uma empresa do zero, você acaba gerando um impacto muito grande, né? Então hoje a gente tem a People mais de 50 mil membros, que a gente chama. Então é muito legal quando eu percebo que uma pessoa do nosso time atendeu um dos nossos membros usando uma metodologia que eu ajudei a criar, sabe? Coisas que são intencionais, e que se deixar todo mundo solto, isso não acontece. Muitas coisas têm que ser muito treinadas, a gente tem que ter protocolos, diretrizes muito estritos para que elas aconteçam. E aí quando você ouve falar isso, né, então a gente tem um canal hoje no Slack, que é nosso tema de comunicação, chamado Celebrações. Então quando eu recebo uma mensagem, vejo que algo que, cara, em 2020 eu desenhei num papel, num guardanapo, e aí você vê isso acontecendo, impactando centenas de vidas, assim, você sente que está deixando um legado para trás, sabe? Conversei com o Thiago Liguori, médico cardiologista e diretor da saúde da People, uma inovadora plataforma de gestão de saúde para empresas. Thiago, agradeço a você pela excelente conversa e por compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Valeu, Edu. Muito obrigado pelo convite e até a próxima, pessoal. Oxigenando ideias para a saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.